Obra Checkmate nas Sombras, de Samuel Gomes, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 27. Sensibilidade superior. Ao realizarmos o resgate de um grande grupo de espíritos para o exílio espiritual, encontramos expressiva quantidade em sono profundo, induzido pelos amigos da espiritualidade, a fim de prepará-los para fazer a viagem ao outro orbe nesse estado de inconsciência. Outros se encontravam despertos, mas apresentavam um estado de desespero e espanto, angústia e desolação por terem de sair da terra a contragosto. Sabiam que o degredo era a consequência de se inclinarem sempre ao mal, prejudicando semelhantes sem hesitação. Tinham consciência das oportunidades de renovação tantas vezes perdidas, nas quais nunca aceitaram a oportunidade de fazer o bem. Para entender o quadro de inferioridade moral que apresentavam, ali estavam criminosos da mais expressiva brutalidade, que não pensariam duas vezes em passar por cima de vida alheia para aproveitar as possibilidades em ganho pessoal. Usurpadores do bem geral, traficantes, aliciadores de crianças e jovens, espíritos que cometeram erros gravíssimos. Mesmo assim, ao observá-los, orávamos por eles e até chegávamos a perguntar mentalmente se não existia alguma possibilidade de auxiliá-los mais diretamente na perspectiva de ficarem no planeta e mudarem de vida. Como que lendo meus pensamentos, Clarencio, que estava ao meu lado, falou: sabemos o quanto dói em nossos corações ver esses irmãos sendo levados dessa forma para a mudança de orbes, principalmente em condições de tamponamento mental. Não compreendemos a ação misericordiosa da providência divina, que age a favor de tudo e de todos. Isso faz com que nos entreguemos a esses sentimentos de pesar, tão comuns ao nosso estágio evolutivo, nutrindo intenções imediatistas de auxílio, sem uma visão mais profunda e ampla das oportunidades que os aguardam, sentindo como se eles estivessem sendo levados a um campo de sofrimento e punição. A bondade celeste não faz nada de errado no contexto da vida e tudo determina para a felicidade dos seus filhos. Incapazes de ver como a inteligência superior age no universo e na limitação de nossa capacidade de amar infinitamente, nós restringimos nossa visão quanto à amplitude dos acontecimentos. Alimentamos em nós essas sensações mais superficiais que, apesar de serem nobres e boas, têm características de apego que alimentam uma perspectiva de salvação extrema. Tudo isso porque não temos também uma ideia clara das condições dos espíritos de natureza crística, que apresentam uma compreensão mais abrangente e que ultrapassem muito o nosso entendimento das coisas. E olha que estamos falando de nós mesmos, que nos achamos aqui, nos planos espirituais relativamente superiores. Tudo segue um roteiro de movimentação perfeito e todos os seres, indiferentemente da posição evolutiva em que se encontram, são envolvidos por essa influência divina que traz em si o benefício do despertar dos valores espirituais, colocando cada um em harmonia com o próprio ritmo de crescimento. Todos esses sentimentos são bonitos, mas ainda precisam de amadurecimento para um dia sentirmos o amor em sua real força de manifestação. O rompimento dos elos que nos ligam a eles, de alguma forma, nos faz sentir que nossa condição é muito próxima das quais eles se encontram, pois já estivemos muitas vezes no mesmo lugar. Esses sentimentos de pesar pela partida deles podem ser interpretados, no fundo, como uma perda, mas, para os espíritos superiores,
é apenas a dilatação do afeto que não se restringe ao espaço, ao lugar ou ao tempo, pois eles já conseguiram romper com essas condições transitórias ligadas à matéria e já conseguem amar numa dimensão profunda, como o próprio Pai. Tudo isso serve para ampliar a confiança na sabedoria do Pai e na possibilidade de amar sem limites os que conhecemos e os outros irmãos que possam surgir ao nosso lado, despertando-nos de uma vez por todas para o amor universal que constitui uma família que ultrapassa as marcas de nossas experiências até aqui vivenciadas. Abramos nossa mente para esse desafio e cresçamos para criar a comunhão mais expressiva com o amor celestial, que é a força que sustenta a criação.